Os levantamentos básicos. Os 3 primeiros dias de levantamentos. Acordei mais tarde que o costume arretiano e Cindy não estava em sua cama e nem no banheiro. Ao chegar à sala, todos me esperavam para a refeição matinal e, quando terminamos, fomos para a sala de música. Salino detalhou o planejamento dos passeios e visitas previstos para as próximas 3 semanas e depois Tentra falou que, a exemplo de Cindy, Vércia também nos acompanharia na maior parte daquela programação. Em seguida, saímos com o Canarinho para iniciar a primeira fase dos levantamentos sobre a atualidade arretiana. Visitamos 4 escolas onde ministravam cursos de informação para alunos de 7 a 14 anos, também franqueados a pessoas mais velhas que por eles se interessassem, ou por algumas de suas matérias. Mesmo sendo um levantamento superficial, as visitas duraram o dia inteiro, pois estava muito curioso com tudo o que via, além de conversar bastante com alunos e professores. Conheci o tipo de escola com a qual sonhei desde a minha infância e, apesar de satisfeito com as informações obtidas, estava ansioso pela visita da manhã seguinte ao CET, o Centro de Estudos Tecnológicos, onde realizavam pesquisas de ponta e ministravam cursos de alta especialização. Chegamos em casa ao entardecer após um voo panorâmico sobre a Garta, que era muito bonita, colorida e arborizada. Tentra perguntou se eu gostaria de conhecer um dos teatros que sobrevoamos e respondi que queria ir a um que ficava na zona central. Ela informou que Vércia e Cindy me acompanhariam, pois iria visitar alguns amigos juntamente com Salino. Através do equipamento de áudio e vídeo, Vércia verificou que o teatro estava apresentando um espetáculo musical. Tentra e Salino foram preparar a refeição e nós fomos conversar na varanda. Havia um grupo de músicos no canteiro central da avenida, quase em frente à nossa casa. Como fiquei curioso, as 2 me levaram até o local onde umas 30 crianças de 7 a 10 anos davam um verdadeiro concerto para uma plateia composta por várias dezenas de adultos, jovens e outras crianças das proximidades. O grupo executava peças belíssimas com instrumentos parecidos com os nossos, como verdadeiros virtuosos, sem o comando de nenhum maestro e sem partituras. Minhas amigas disseram que aquele tipo de apresentação era muito comum no planeta e que o espetáculo que iríamos assistir era produzido e executado por grandes músicos, alguns dos quais foram mestres em planetas como a Terra. Após o jantar, Tentra e Salino saíram e nós fomos ao teatro utilizando a cabine de teletransporte. Entramos sem nada pagar, como era o costume, e logo um cidadão de Agartha foi anunciado para fazer uma preleção sobre a meditação. Ele desenvolveu seu tema com tal brilhantismo que, durante uns 20 minutos que falou, foi ouvido com o máximo de concentração e interesse. No final, todos se levantaram e fizeram reverência com as mãos juntas, encostadas no peito. Logo, o ambiente foi tomado por um suave perfume durante alguns minutos. Assim que o palestrante se acomodou na plateia, uns 100 músicos se posicionaram e começaram a tocar. O solista sentou-se diante de um grande piano de caudas, posicionado em primeiro plano e em nível mais baixo que as 4 fileiras de músicos em forma de semicírculo, cada uma mais elevada que a outra. Não havia maestro, nem partituras, e os instrumentos eram parecidos com os de nossas orquestras sinfônicas. As músicas eram maravilhosas, semelhantes às nossas sinfonias clássicas. O som parecia vir de todos os lados, como se estivéssemos no centro da orquestra.
A apresentação terminou às 10 horas, depois de executarem várias peças com pequenos intervalos entre algumas delas. Quando entramos em casa, ouvimos 2 bips e Vércia nos levou até a sala de música, pois havia recado no equipamento de áudio e vídeo. Após o comando de voz, apareceu a imagem de Tentra fornecendo informações sobre as visitas do dia seguinte. Tomamos um suco de frutas, conversamos mais um pouco e também fomos dormir. Durante o descanso matinal, Salino informou que o SETI estava localizado a uns 10.000 quilômetros de Agartha, que era frequentado por alunos de todo o planeta e que lá se reuniam grandes inteligências científicas, atuando como pesquisadores e professores. Além de ser uma escola de formação avançada, o local também centralizava todas as pesquisas realizadas em Arret, desde os mais simples até sofisticados projetos de naves intergalácticas. Enquanto ele falava, pensei no tempo de viagem para chegar até lá. Imediatamente ele disse que no Canarinho, que era um veículo lento, a viagem duraria uns 10 minutos. Porém, iríamos sair com 1 hora de folga para que eu pudesse ter uma visão geral de 2 continentes e de algumas ilhas. Assim que embarcamos, a pequena nave subiu uns 5.000 metros e começou a se deslocar sobre a ilha de Agartha. Depois, subiu mais um pouco e acelerou sobre um grande oceano. Sua visão ficou desfocada, tamanha velocidade, próxima de 60.000 km por hora. Sem que fosse sentida a aceleração ou desaceleração, o Canarinho transitava lentamente sobre os lugares que Salino queria me mostrar. Sobrevoamos o SETI lentamente e pousamos em um local onde Sulio, o reitor, e 3 de seus colaboradores nos aguardavam. Ele nos levou à sua sala e fez uma exposição geral das áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento de projetos. O SETI tinha o tamanho da cidade de Agartha e lá vivia, entre alunos, pesquisadores e professores, uma população fixa de 80 a 100 mil pessoas. Outro tanto formava uma população flutuante de alunos que residiam em diversos locais do planeta. O local tinha muitos prédios de diversos formatos, com até 3 andares. Ao final, pediu para Valber, o coordenador da área de pesquisas, que nos acompanhasse durante a visita. Conheci sofisticados laboratórios de ensino e áreas de avaliação e de desenvolvimento de projetos, onde conversamos bastante com professores e alunos. Eles conheciam minhas deficiências técnicas e usavam uma linguagem bastante acessível. Valber, um dos cientistas mais respeitados de Arret, captava meus embaraços e me socorria fazendo comparações com termos ou coisas corriqueiras na Terra, que ele conhecia muito bem. Tinha informações sobre pesquisas e avanços tecnológicos ainda desconhecidos do grande público. Segundo ele, eram avanços em estágios iniciais ainda sujeitos a aperfeiçoamentos. Almoçamos no local e depois responderam a algumas perguntas que ainda lhes fiz. Na viagem de volta, Tentra lembrou que passaríamos o restante da tarde no balneário público de Agartha e, à noite, iríamos jantar na casa de Antak. Logo começamos a sobrevoar o local e, após as explicações de Salino sobre os equipamentos lá existentes, pousamos em um amplo estacionamento. O balneário localizava-se em uma área ligeiramente acidentada da periferia e era dividido por um rio, no qual desaguavam 3 riachos que desciam das serras limítrofes, formando diversas cachoeiras e piscinas naturais de diversos tamanhos. Com uma área de uns 6 km², era um maravilhoso centro de esportes e lazer, com vários equipamentos naturais e artificiais.
Entre as variadas modalidades esportivas, predominavam as aquáticas, como a natação, o mergulho, a canoagem e um tipo de jet ski que tanto se deslocava na superfície como sob a água. Também havia outras atividades de lazer, como fliperamas, caminhadas, cama elástica, gangorras e balanços. Tal como já soubera durante as aulas na Sol 4, não praticavam o futebol e outros esportes de natureza competitiva. O local era frequentado por milhares de pessoas e tivemos a oportunidade de conversar com várias delas, todas muito amistosas e felizes. Ao entardecer, rumamos para a casa de Antak e Tali. Era um pouco menor que a nossa, com um quarto a menos, pois seus filhos eram casados e viviam em outros continentes. Otento e Satia chegaram e começamos a conversar sobre tudo o que aconteceu desde o desembarque. Após o jantar, Tali nos convidou para assistir a um documentário sobre a grande transição ocorrida há 7 séculos. Adorei o convite, pois além de conhecer um cinema, iria ter uma noção dos prováveis acontecimentos previstos para o nosso planeta. Chegamos a tempo de ouvir a costumeira preleção antes de qualquer espetáculo. Os arretianos frequentam esses lugares mais para confraternizar e ouvir a preleção do que para assistir ao filme, pois podem vê-lo em suas casas em qualquer dia ou horário, na íntegra ou resumidamente. Logo ouvimos o anúncio da palestrante e do tema da noite, a justiça divina. A oradora, muito conceituada entre os arretianos, era Talita, a ministra da Educação. Durante a quase meia hora que falou, a plateia permaneceu em profundo silêncio, como se todos estivessem vendo as imagens daquilo que ela dizia. Ao concluir, fizeram a costumeira reverência e Talita se acomodou na plateia. Naquele dia não ocorreu nenhum fenômeno sensível para mim. A sala não ficava totalmente escura e as imagens, em 3 dimensões, surgiam em uma grande tela côncava com uns 7 metros de altura e quase o triplo de comprimento. Não eram projetadas e pareciam vivas e reais. Era possível sentir os odores, o frio ou o calor, transmitindo uma assustadora ideia de realidade, especialmente pelo tema do documentário. As imagens eram muito fortes e, se tudo aquilo ocorresse na Terra, as previsões apocalípticas iriam se realizar completamente. Quando chegamos, Tentra disse que poderíamos dormir até um pouco mais tarde, pois iríamos sair às 9 horas para visitar um parque público de Agartha. Já em nossas camas, conversei com Cindy sobre o filme que muito me impressionou. Depois, pedi para ela falar sobre sua alma gêmea que vivia na Terra e sobre Olinto, o provável personagem central da profecia do Homem do Cavalo Branco. Ela disse que não se tratava de sua alma gêmea, e sim um amigo de grande afinidade. Afirmou que esse conceito exigia um nível evolutivo mais elevado que o deles e, sem fornecer maiores detalhes, falou que a verdadeira alma gêmea era a contraparte divina que morava em nossos corações. Disse que passou as 2 últimas vidas como sua esposa e que a decisão de não se casar não foi tomada em função dele estar vivendo na Terra, mas pela necessidade que todo espírito tem de passar por determinadas experiências em algumas de suas vidas sem a companhia de um parceiro solidário. Falou que nas 2 ocasiões que formaram um casal, se ajudaram na conquista de objetivos comuns e, como Tentra e Salino, tiveram a mesma profissão. Informou que em vidas anteriores também foi esposa de Salino, que Tentra foi sua irmã e Vércia sua mãe.
Essa era a principal razão da grande afinidade e união que existia entre eles. Depois falou sobre Olinto, enfocando o seu caráter impoluto e sua maneira de agir rígida e justa em momentos críticos, ou extremamente amável e paternal em outros. Disse que, de acordo com os níveis da hierarquia divina mais comumente aceitos na Terra, Olinto era um ser arcangélico e, como tal, dotado de muitos poderes. Informou que sua linha evolutiva estava centrada no aspecto justiça da divindade, o qual conhecia profundamente e era intransigente defensor e aplicador. Segundo ela, se o Pai Celestial colocasse Olinto na presidência do Brasil, ele mudaria muitas coisas. Seu governo seria voltado para os interesses legítimos e para o progresso do povo como um todo, buscando reduzir as desigualdades sociais. Depois, perguntou sobre o que mais eu gostaria de conversar. Eu falei que havia um assunto que não constava do planejamento apresentado por Salino e que também não sabia se seria tratado posteriormente ou se deveria ou não fazer parte do livro. Antes de outras informações, ela disse que captou o assunto e que poderia falar um pouco a respeito. Esclareceu que era um tema muito complexo e que necessitaria de muitas horas para expor uma ideia acessivelmente terrestre, constituída segundo outro modo de pensar, de sentir e de agir. Depois, falou por mais de meia hora sobre o relacionamento amoroso, quando tirou várias dúvidas em relação à aula na Sol 4 e me deixou com outras, como ela previu. Opinou que o tema deveria ser tratado no livro pela sua importância para a mente terrestre e prometeu fornecer mais detalhes em outras conversas, pois era um assunto natural para os arretianos à medida que fazia parte da criação divina como elo de união entre dois seres, meio de reprodução e de evolução da humanidade. Naquela manhã iríamos conhecer outro local de lazer, denominado como Parque do Encontro. Antes de continuar, vale ressaltar que os arretianos nomeavam quase tudo o que os serviam ou utilizavam. Os nomes eram sempre associados a seres, coisas conhecidas, objetivos ou formas de utilização. Aquele parque era um local de encontros e lá as pessoas passeavam, descansavam e principalmente conversavam. Com uma área superior a 8 quilômetros quadrados, era maior que o balneário visitado no dia anterior. Tinha alguns lagos e uma infinidade de trilhas e recantos para descanso, em meio a uma abundante vegetação. Em vários pontos estratégicos existiam construções térreas com salas de música e de reuniões para grupos de 6 a 48 pessoas, além de auditórios com 100 a 150 poltronas. Neles sempre havia alguém falando sobre aspectos da lei divina para uma plateia muito atenta. As palestras duravam uns 15 minutos e o orador, após concluir seu tema, abria espaço para discussões, o que motivava novas palestras, pois alguém sempre apresentava um outro enfoque sobre o assunto anterior ou desenvolvia um novo tema. O objetivo do parque não era andar para conhecer, e sim parar para meditar, conversar e incrementar os relacionamentos. Havia dúzias de grupos em animadas conversas e também pessoas solitárias e casais em meditação. Além de conhecer boa parte daquele local, conversamos bastante com vários amigos dos meus anfitriões. Já em casa, falamos sobre a visita da tarde a uma cidade em construção batizada como Lírio do Vale e planejada para abrigar 12.000 habitantes dedicados à agricultura.
Quando Tentra foi preparar a refeição, Cindy disse que ela e Vércia iriam almoçar em sua casa, pois seus pais tinham retornado de viagem e elas não nos acompanhariam no programa da tarde, pois iriam visitar duas amigas que encontraram no parque. Quando chegamos, Salino sobrevoou o local, forneceu algumas explicações e pousou ao lado de uma das duas naves idênticas à Sol 4. Elas serviam de apoio ao pessoal do canteiro de obras e eram utilizadas como escritório, restaurante e residência de boa parte deles. Fomos recebidos por Caleb e sua esposa Shama, o casal responsável pela execução do projeto. Eles nos levaram ao interior da nave e fizeram uma exposição do projeto utilizando sofisticados recursos de holografia. Fiquei surpreso ao saber que, apesar de pouco mais da metade do cronograma estar concluído, em menos de 150 dias a cidade estaria em condições de receber seus moradores. Acompanhamos a montagem de algumas casas, seu ajardinamento, a construção de piscinas e vários outros detalhes. Conversei com muitos, entre aspas, operários e constatei que, além de cultos, estavam satisfeitos com o trabalho que realizavam. Tinham variados níveis de especialização e muitos executaram funções, entre aspas, mais nobres nos anos anteriores. Alguns foram professores em centros de ensino, como o SET, e naquele momento, por decisão pessoal, trabalhavam como, entre aspas, operários da construção civil. Os serviços pesados eram executados por naves especiais que substituíam, com grandes vantagens, os nossos tratores, guindastes e outras máquinas. Os homens e mulheres que lá trabalhavam, a maioria casais, executavam diversos trabalhos, desde a operação das máquinas até detalhes de acabamento das edificações, incluindo sua decoração. Alguns robôs os auxiliavam e tudo era muito bem feito e rápido. Apesar de estarem construindo uma cidade, eles encaravam aquele trabalho como uma grande diversão, pois parecia que estavam montando um acampamento de fim de semana. Nossa visita acabou se prolongando até o início da noite, pois ficamos com Caleb, Shama e um grupo de operários tomando banho de piscina e conversando sobre detalhes da nova cidade e da vida deles. Jantamos no local e depois voltamos para casa. Vércia nos aguardava com um convite para uma peça teatral humorística. Cindy passaria a noite com seus pais e voltaria para a refeição da manhã. Chegamos ao teatro quando o orador da noite estava sendo anunciado e seu tema era a felicidade, em sincronia com a peça a ser apresentada, cujo enredo era simples e hilariante. Envolvia uma família de 4 membros e um robô que executava alguns serviços domésticos e cuidava de 2 crianças. Ele tinha um defeito que interferia na sua programação e causava inúmeras confusões. Em 2 ocasiões, os atores paralisaram a cena até que a plateia parasse de rir. As situações não eram tão engraçadas, mas os arretianos riam por qualquer coisa. Muitos riam das gargalhadas dos outros. Naquela noite, senti como os arretianos eram um povo leve e feliz, parecendo as nossas crianças que morrem de rir com as brincadeiras e trapalhadas dos palhaços circenses. Voltamos para casa e logo fomos dormir, pois, segundo Tentra, o dia seguinte seria bastante movimentado. Iríamos conhecer uma cidade em início de obras e outra que já estava quase pronta para ser habitada. Assim que deitei, comecei a pensar em tudo o que aconteceu desde o encontro com o Atas e cheguei até à imagem que Antak me mostrou na Sol 4 quando visualizei meu corpo original e o de minha esposa dormindo.
A imagem me levou a pensar e a sentir saudades da minha família e, como não havia possibilidade de contato, uma sensação estranha que misturava solidão, medo e separação começou a tomar conta de mim. Eu me via sozinho naquele quarto, em um outro planeta, a centenas de anos-luz da Terra, e parecia que tinha morrido e não iria mais retornar ao meu corpo original e aos meus familiares. Nos meus 26 anos de casado, dormi poucas noites fora de casa e nunca fiquei sem contato telefônico com minha família ou sem saber como contatá-la ou vê-la novamente. Pensei nas várias situações que acometem os espíritos após a morte e me enquadrei em algumas delas. Depois, passei a avaliar friamente a situação em que me encontrava, concluindo que estava vivo e que meus familiares continuavam dormindo na mesma noite em que tudo começou. Entendi também os motivos de Tentra ao colocar Cindy naquele quarto e que tudo fazia parte do plano que estabeleceram para evitar situações como aquela e facilitar minha estada no planeta. Logo depois adormeci. Visitas a cidades em construção. De manhã não fizeram nenhuma pergunta sobre minhas sensações e logo que Cindy chegou, nos alimentamos e partimos para visitar a primeira cidade, cujas obras estavam começando. Batizada como Bahia Azul, ela estava sendo construída em uma planície próxima ao litoral do continente polar norte. Era uma cidade industrial para 12.000 habitantes, destinada à produção de materiais de limpeza e artigos de higiene pessoal. Ao chegar, constatamos que lá também havia 2 naves de apoio. Fomos recebidos pela responsável, uma bonita mulher chamada Devaina, e por 2 casais que a auxiliavam na tarefa que tinha pela frente. Assistimos à costumeira apresentação do projeto e, como Devaina sabia da nossa visita anterior, detalhou apenas as áreas industriais e de lazer, pois as demais eram semelhantes. Depois, fomos ver os trabalhos de abertura de ruas e avenidas, de demarcação de residências e outros em execução. Visitamos as áreas industriais e acompanhamos diversos trabalhos realizados por equipamentos e máquinas especiais. Uma delas executava as operações de um possante trator de esteiras e de um transportador de terras, trabalhando em silêncio quase total. Como no canteiro de obras anterior, tudo ali era silencioso demais para uma cidade em construção. Antes do almoço, Devaina providenciou trajes de banho e nos levou a uma praia localizada a poucos quilômetros do centro da futura cidade, onde seria construída uma das suas áreas de lazer. Notei que todos usavam trajes de banho, ao contrário do costume arretiano. Explicaram que nos locais povoados por seres aquáticos ou onde existiam pedras ou corais, utilizavam roupas apropriadas à proteção do corpo. Nos divertimos bastante, almoçamos no restaurante de uma das naves e, após conversar com Devaina e um grupo de operários e operárias, partimos para a próxima visita. Em poucos minutos, estávamos sobrevoando Palmeiras do Vale, localizada em um dos continentes equatoriais. Era uma cidade agrícola para 12.000 habitantes, que estava totalmente construída e ainda deserta. Após a apresentação, fomos visitar os principais locais daquela cidade que cheirava a tinta fresca. Foi bastante curioso e estranho ver as casas sem moradores e os supermercados, teatros, cinemas, parques e outros equipamentos sem funcionários ou usuários. Também não havia seguranças ou vigilantes em nenhum local. Apenas alguns especialistas testavam o funcionamento dos equipamentos ou retocavam detalhes de acabamento. Matik e sua esposa Odina,
Os responsáveis pela construção da cidade informaram que lá havia menos de 100 pessoas trabalhando e que tudo seria concluído naquele final de semana. Na segunda-feira chegariam os novos moradores, oriundos de todos os continentes do planeta. No final da tarde, voltamos ao escritório de Matic e Odina para tomar suco de frutas e conversar com aquele simpático casal. Matic revelou que viveu na Terra em um dos países da Atlântida no tempo de Antúlio, de quem foi contemporâneo e colaborador. Ele admirava o trabalho de Jesus e o respeitava como a Elohim, o Messias arretiano. Odina esteve na Terra na última passagem de Jesus e conviveu bastante com ele. Contou fatos de sua vida que eu conhecia e várias coisas inéditas. Jantamos com eles e prosseguimos a conversa até por volta das 9h30, quando retornamos para casa. Conforme Tentra previu, o dia foi bastante movimentado, mas muito agradável, especialmente pela conversa com Matic e Odina. O dia seguinte também prometia, pois iríamos realizar visitas a algumas áreas agrícolas e cumprir a programação da semana. Enquanto me transmitiam alguns detalhes sobre as visitas, Cindy foi para o quarto, pois parecia muito cansada. Logo nos recolhemos e fiquei aguardando a liberação do banheiro. Ao terminar o seu longo banho, disse que estava revigorada. Quando me acomodei na cama, ela interrompeu sua autocrítica e perguntou por que eu senti solidão e medo na noite anterior. Enquanto ela me observava atentamente, relatei as sensações que tive e as conclusões que cheguei. No final, ela disse que não se ausentaria mais até o dia da minha partida, pois não queria que eu voltasse a ter aquele tipo de experiência que prejudicava o ajuste do meu espírito ao corpo mais sutil que estava utilizando. Disse que utilizou muita energia para neutralizar o efeito negativo daquela experiência e por isso ficou cansada. Visitas a áreas agrícolas. Quando acordei, Cindy estava em pé me observando e, como não era a primeira vez que isso acontecia, concluí que sua sugestão mental me despertava, o que foi logo confirmado por ela, além de dizer que havia uma surpresa me aguardando. Ao chegar à sala, encontrei um casal que logo identifiquei como sendo seus pais, pois ela era muito parecida com a mãe. Seu pai veio ao meu encontro, se apresentou como Ashton e me deu um forte abraço. Falou que conhecia o objetivo do meu trabalho e, como não tinha condições de me ajudar, estava feliz em saber que sua filha estava fazendo as vezes dele e de sua esposa Mani, de quem recebi um caloroso abraço e ouvi palavras de incentivo. Continuamos a conversa após a refeição até pouco antes das 8h, quando me despedi com a promessa de jantar e dormir na casa deles naquela noite. Chegamos rapidamente ao local da primeira visita e elas estavam sendo possíveis naquele sábado porque trabalhavam na colheita de alimentos destinados a um planeta que acabara de passar pela sua grande transição. Além dessas ocasiões, ninguém trabalhava aos sábados e domingos, exceto em atividades essenciais, como em hospitais e locais de lazer. Lá havia construções menores e grandes galpões destinados a garagens de máquinas e equipamentos, restaurantes e armazéns para a embalagem e conservação dos produtos colhidos. Descemos no meio de um grande pomar, dividido em quadras com uns 120 metros de lado, parecendo uma pequena floresta, dadas as variedades que eram plantadas misturadas e não em áreas específicas para cada tipo. Fomos recebidos por um grupo de pessoas, entre as quais Vércia e Cindy eram muito populares em razão do trabalho delas no Ministério dos Transportes e Distribuição.
Todos tinham, no mínimo, formação equivalente à de nossos engenheiros agrônomos e muitos eram especialistas em engenharia genética ou em outras qualificações avançadas. Andamos pelo meio de algumas quadras com árvores e arbustos viçosos e sadios, pois em Arrete não havia mais as pragas comuns nas lavouras terrestres. Não utilizavam adubação mineral e raramente recorriam a compostos produzidos a partir do lixo coletado. Eles eram somente utilizados em áreas de baixa fertilidade, como aquelas ainda encontradas nos locais onde existiam grandes centros urbanos na época da Grande Transição. Fiquei impressionado com o tratamento carinhoso que dispensavam as plantas, além de falar com elas como se fossem humanas. A técnica de plantio utilizada naquele pomar e nos demais, misturando árvores de espécies diferentes, assemelhava-se ao nosso conceito de permacultura e agrofloresta. Foi lá que tive o primeiro contato com animais domésticos, parecidos com algumas raças de cachorros e gatos terrestres. Eram dóceis, obedientes e tidos como animais de estimação e não como de guarda ou caça. Levantamos voo para visitar um local onde cultivavam verduras e legumes. Apesar de ser uma horta, tinha arborização para quebrar o vento e propiciar períodos de sombra sobre os canteiros. Eles tinham a altura de 1 metro, facilitando os trabalhos de plantio, manutenção e colheita, além de permitir a aeração e uma perfeita regulagem de umidade. Havia variedades hidropônicas e muita semelhança com as nossas verduras e legumes. A operação requereria alta intervenção humana e algumas máquinas e ferramentas agilizavam os trabalhos. A irrigação era controlada por sensores instalados no interior dos canteiros, os quais controlavam a abertura dos registros e o volume de água necessária para cada tipo de hortaliça. Apesar do alto nível da tecnologia arretiana, o tempo para desenvolvimento e colheita de cada espécie que eu conhecia era muito próximo do ciclo terrestre. Quando perguntei a respeito, responderam que nunca mudavam o ciclo natural, pois perderiam em termos de sabor e de propriedades nutritivas. Almoçamos no local e aproveitamos para conversar mais um pouco com aqueles simpáticos trabalhadores rurais. Novamente entramos no Canarinho para visitar uma área onde cultivavam 4 tipos de cereais, semelhantes ao milho, cevada, trigo e gergelim. As atividades eram mecanizadas e apoiadas por naves especiais que desempenhavam funções de tratores e colheitadeiras com grande capacidade de carga. Acompanhamos a colheita de milho realizada por uma nave que retirava a planta do solo, separava as espigas, debulhava, peneirava, classificava e armazenava o cereal em seu interior. Os resíduos eram triturados e devolvidos ao solo, formando uma cobertura uniforme que se transformava em adubo orgânico. Assim que completava a carga, se deslocava para entregar o milho em um local a uns 200 quilômetros dali. Cindy e eu acompanhamos a operadora numa dessas viagens e retornamos em menos de 15 minutos. Nossa visita foi muito rápida, pois Salino ainda queria nos levar a 2 outros locais. Fomos a uma plantação de uvas do tipo rubi, sem sementes e de paladar mais suave e adocicado. Havia muitas pessoas envolvidas na colheita, auxiliadas por ferramentas e carrinhos flutuantes. Quando carregados, eles se dirigiam a um galpão onde outras pessoas lavavam, classificavam, embalavam e armazenavam as uvas em equipamentos de conservação. Como no pomar e na horta, as pessoas adoravam seu trabalho e tratavam as plantas com carinho.
Entendiam que eram seres vivos em evolução, como me explicaram em diversas ocasiões. Em seguida, fomos conhecer um apiário com abelhas do tipo Europa, maiores que suas similares terrestres, muito mansas e sem ferrão. Ele estava situado em uma região com muitos pomares e, com isso, obtinham uma produção de mel do tipo silvestre, menos adocicado e mais energético que o nosso, com um teor de geleia real 3 vezes maior. O contato com as abelhas era feito sem equipamentos de proteção e elas pareciam entender o momento da colheita. Os favos eram retirados sem necessidade de fumaça e sempre deixavam alguns para manter a colmeia alimentada e saudável. Ao retirar o favo, o apicultor o balançava suavemente e as abelhas se retiravam. Havia milhares de colmeias sob as árvores, abrigadas em casinhas caprichosamente construídas. Como nos apiários terrestres, aproveitavam os subprodutos como própolis, geleia real e pólen. Retornamos para Agartha no final da tarde, sobrevoando várias áreas agrícolas existentes no caminho. Cindy lembrou da promessa que fiz aos seus pais e, assim que chegamos, peguei uma muda de roupa e fomos à sua casa, bem perto dali. Ashton e Manny me receberam como um velho conhecido e me deixaram completamente à vontade. Depois do banho, conversamos sobre a situação atual da Terra até a hora do jantar. O casal tinha um bom conhecimento sobre tudo o que aconteceu em nosso planeta nos últimos 100 anos, principalmente no Brasil. Também falamos a respeito de Olinto e sobre a grande transição terrestre, sem obter nenhuma informação relevante. Após o jantar, continuamos a conversa até que Cindy me convidou para conhecer um mirante na periferia de Agartha, onde poderíamos apreciar a 3 luas e conversar até um pouco mais tarde. O local era amplo e todo gramado, com caminhos de pedras, bancos ao ar livre e quiosques fechados com paredes de vidro. Neles havia poltronas flutuantes, como as da sala do horto, as quais ofereciam um grande conforto para se apreciar a paisagem sem os inconvenientes do sereno. Deixamos o Borboleta, o veículo de Cindy, estacionado ao lado de vários outros e observamos muitas pessoas andando pelo local, ou sentadas nos bancos ou nos quiosques. Ocupamos um deles e regulamos a poltrona para permitir a observação das 3 luas que iluminavam a noite de Agartha. Conversamos sobre os acontecimentos da semana, quando Cindy me esclareceu várias dúvidas e acrescentou informações relevantes que não captei ou entendi corretamente. Depois, conforme prometeu anteriormente, voltou a falar sobre o relacionamento amoroso. Novamente frisou que era um tema muito complexo e que ainda teríamos outras conversas a respeito. Alertou que não iria aprofundar o assunto enquanto eu não entendesse o conceito básico transmitido por Tentra na Sol 4. Fiquei ouvindo suas explicações até por volta das 11 horas, quando voltamos para casa e fomos dormir. Vários pontos foram esclarecidos, mas o processo do entrelaçamento energético ainda continuava sendo um mistério para mim. No final, Cindy disse que iríamos continuar o assunto durante o período de sono, pois isso facilitaria a eliminação de bloqueios e o entendimento das conversas futuras. Aquele foi o meu primeiro domingo no planeta e antes de sairmos para a refeição da manhã na casa de Tentra, Ashton e Manny me fizeram prometer que voltaria outras vezes. Quando lá chegamos, encontramos Antak, Tali, Otento e Satya, que nos convidaram para um piquenique em uma floresta semelhante à amazônica.
Após a refeição, enquanto os demais arrumavam a casa e as nossas bagagens, Antak e Otento me informavam a respeito das belezas daquele lugar. Fomos em 2 veículos e logo começamos a sobrevoar a grande floresta. Pousamos em uma larga praia que margeava um caudaloso rio, onde desaguavam alguns córregos que desciam das montanhas e formavam piscinas e cachoeiras de vários tipos e alturas. Alguns animais, entre aspas, selvagens, se aproximaram e vários pássaros pousaram nos braços e nas mãos dos meus amigos e amigas, assim que eram chamados. Fiquei encantado com aquela cena e logo começaram também a me atender. Brincamos com vários animais e pássaros durante uma meia hora e notei que não fizeram qualquer, entre aspas, sujeira em nós, nos carros ou no local onde estávamos. Depois montamos o acampamento, colocamos trajes de mergulho e Salino explicou como utilizar o escafandro. Ele era composto por um respirador de boca ligado a um pequeno e leve aparelho colocado nas costas, o qual retirava da água o ar necessário e permitia várias regulagens do teor de oxigênio. Mergulhamos naquele rio de águas claras, povoado por peixes semelhantes aos da terra. Nadamos rio acima, emergindo nas proximidades de ilhas ou de riachos que nele desaguavam. Descansamos e tomamos banho em uma cachoeira que formava uma grande piscina na sua foz. Retornamos ao acampamento para almoçar e contamos com a participação de diversos animais e pássaros que aguardavam educadamente, esperando por algum alimento que lhes fosse oferecido. Na parte da tarde, mergulhamos rio abaixo e ficamos um bom tempo tomando água de coco em uma de suas ilhas, conversando sobre aquela região, seus animais e outros aspectos. A floresta era imensa e fazia parte do maior parque de preservação que existia em Arrete, cuja área era quase do tamanho do Brasil. Retornamos para a casa de Tentra no início da noite, onde jantamos e conversamos até por volta das 10 horas, quando nossos demais amigos voltaram para suas casas. As reuniões ministeriais da segunda semana. Logo que Cindy me acordou com sua sugestão mental, lembrou que na semana seguinte retornaria ao trabalho e perguntou se eu gostaria que ela conseguisse uma licença até o final da minha estada em Arrete. Respondi afirmativamente e ela disse que iria aproveitar o tempo da nossa reunião com o ministro da Agricultura para conversar com seu chefe, Delphis, o ministro dos Transportes e Distribuição. Perguntei se haveria algum problema e ela disse que não, por 3 razões básicas. Tinha muitas horas extras acumuladas, seu substituto não se oporia e nem o seu, entre aspas, chefe, pois uma das coisas que dava prazer a um arretiano era saber que estava ajudando ou tornando alguém mais feliz. Após a refeição, conversamos sobre as reuniões do Palácio da Harmonia e sobre a nova visita ao SET, na parte da tarde. Pouco antes das 8 horas, estávamos na recepção do Ministério da Educação, juntamente com os demais amigos da Sol 4. Thalita veio nos receber e nos levou até a sua sala. Dizendo que estava informada sobre nossas visitas, realizou uma apresentação geral de sua pasta, enfocando o lado filosófico. Suas palavras e as imagens projetadas reforçaram tudo o que conheci durante os levantamentos. O terço final da reunião foi reservado para responder várias perguntas que fiz. Em seguida, fomos para o gabinete de Vega, a ministra do lazer, uma simpática senhora de 91 anos, onde tivemos uma reunião semelhante à anterior.
além de administrar parques, balneários e prestar diversos serviços à população nas áreas de esporte, música, teatro e dança, seu ministério prestava outros em conjunto com o das comunicações. Mantinham uma completa videoteca com filmes, documentários, espetáculos musicais e teatrais, inclusive anteriores à época da Grande Transição. Havia muitos originários de outros planetas, incluindo a Terra. Depois fomos ao gabinete de Solânia, a ministra da Habitação, uma senhora de 123 anos. Como suas colegas, enfatizou a filosofia habitacional e sua gratuidade à população, não entrando no mérito das técnicas de construção, as quais conheci durante as visitas aos canteiros de obra. Enquanto Cindy falava com Delphis, tivemos a reunião com Mayer, o ministro da Agricultura. Fiquei encantado com aquele senhor de quase 180 anos, com uns 2 metros de altura e cabelos brancos sobre os ombros, cheio de vigor e entusiasmo ao falar da sua alegria em contribuir para a produção de uma boa alimentação para o povo arretiano. Orgulhava-se ao dizer que, durante os 80 anos do governo de Arturo, havia conseguido, com o apoio do povo, manter a tradição de mais de 4 séculos sem faltar um único tipo de alimento nos supermercados do planeta. De volta ao andar térreo, encontramos Cindy, que nos informou sobre o sucesso de sua solicitação. Em seguida, nos despedimos e cada grupo retornou para suas casas. Visitas a centros avançados de estudos e pesquisas. Almoçamos e no início da tarde pousamos no SET, onde Sulio e Valber nos esperavam. Em uma sala de apresentações e discussões de projetos, nos informaram a respeito das principais pesquisas em andamento e enfatizaram a sua filosofia, sem entrar nos detalhes tecnológicos envolvidos. Depois, fomos conhecer alguns protótipos de máquinas, robôs e uma série de outras, entre aspas, invenções e aperfeiçoamentos ainda não disponíveis para a população. Experimentamos fórmulas de sucos mais nutritivos e testamos novos detergentes. Tentra e Salino também ficaram entusiasmados com as novidades. Os dois, mesmo exercendo uma profissão que utilizava tecnologia de ponta, não conheciam detalhes de alguns projetos. Tentra ficou muito interessada em um robô projetado para realizar trabalhos domésticos que iria entrar em linha de produção no ano seguinte, a um custo-hora mais baixo que uma cabine de teletransporte. Além de suas atividades educacionais, de pesquisa e desenvolvimento, o SET centralizava e realizava testes finais em qualquer invenção ou aperfeiçoamento desenvolvido em outros centros regionais. Descrever as novidades, sem falar de outras coisas corriqueiras para os arretianos e inéditas na Terra, não teria sentido e, além de ser uma tarefa muito difícil, extrapolaria os objetivos deste livro. Porém, vale registrar aquilo que mais se esforçaram para que eu compreendesse: a filosofia da pesquisa. Em Arrete, nada era produzido com o objetivo de lucro, poder ou competitividade. Por isso, a pesquisa não era secreta e não era um privilégio de cientistas ou de seus laboratórios. Qualquer pessoa podia acessar e obter informações completas sobre os projetos em andamento no SET ou nos centros regionais. O acesso era realizado através dos equipamentos de áudio e vídeo residenciais e qualquer arretiano podia contribuir com sugestões, projetos completos ou simples opiniões, conforme o grau de interesse e de conhecimentos de cada um.
No caso do detergente que testamos, a fórmula final foi desenvolvida a partir de outras remetidas pelos centros regionais e sugestões da população. O SET avaliou as diversas fórmulas e desenvolveu uma síntese para atender a quase totalidade das sugestões apresentadas. Depois de ajustada e aprovada, o SET remetia a nova fórmula para as fábricas de todo o planeta e elas produziriam o novo detergente em substituição ao anterior ou como outra alternativa de consumo. Esse conceito básico era válido para qualquer projeto. Também era interessante o fato de nossos anfitriões não creditarem uma única invenção ou aperfeiçoamento aos centros de pesquisa, ao SET ou a uma pessoa específica. Diziam que o mérito era do povo arretiano e que o SET apenas dava o polimento final às ideias e projetos criados coletivamente. Assim que chegamos, fomos para a piscina relaxar e, após o jantar, Cindy me convidou para outro passeio no mirante, pois as 3 luas, na fase cheia, deixavam a noite completamente clara. Aquela conjunção ocorria poucas vezes no ano e eles disseram que eu deveria aproveitar a ocasião. Salino, Tentra e Vércia foram visitar alguns amigos e nós utilizamos o canarinho. Ocupamos o mesmo quiosque anterior e Cindy falou sobre cada uma das 3 luas, especialmente sobre a maior, com atmosfera respirável, vida vegetal e animal, onde mantinham laboratórios de pesquisa e centros de lazer. Também conversamos sobre a visita ao SET e sobre aquelas que iríamos realizar no dia seguinte a outros 2 grandes centros de pesquisa. Após a refeição matinal e o costumeiro bate-papo, saímos com destino ao CEPA, Centro de Estudos e Pesquisas Agrícolas, onde também ministravam cursos altamente especializados. O local era também uma cidade universitária do porte do SET, cercado por extensas plantações. Depois da apresentação geral, visitamos estufas e laboratórios de genética, onde modificavam as características de algumas espécies e suas variedades. Alteravam a cor, o sabor, o formato, a composição e o teor de vitaminas, além de eliminar ou diminuir a quantidade de sementes. Também criavam outras espécies ou variedades, a partir da combinação de 2 ou mais delas. Como nos demais lugares de cultivo já visitados, também não utilizavam adubos minerais, herbicidas e pesticidas. Quando perguntei a respeito dos pesticidas, disseram que foram abolidos desde a Grande Transição, em razão da extinção de pragas, insetos e outros transmissores de doenças vegetais. Informaram que também introduziram modificações genéticas nas plantas, tornando-as mais saudáveis e resistentes, principalmente naquelas utilizadas na alimentação humana. Informaram que elas estavam em constante desenvolvimento e contribuíam para a evolução humana e vice-versa, formando um ciclo de colaboração e de respeito mútuo que as tornavam mais, entre aspas, felizes e não suscetíveis às doenças. A exemplo do SET, algumas espécies de frutas, verduras e legumes com um novo formato, cor ou sabor, também eram novidades para os meus amigos. Algumas já estavam sendo reproduzidas e logo suas sementes ou mudas seriam remetidas para plantio em todo o planeta. Outras ainda demorariam vários anos para atingir o mesmo estágio. Como no SET, os cientistas e técnicos que lá trabalhavam tinham, pelo menos, o doutorado em diversas áreas, além de cursos de aperfeiçoamento em planetas mais evoluídos. Almoçamos com nossos anfitriões e rumamos para outro grande centro de pesquisas. O CGU,
centro de estudos da genética humana, era outra cidade universitária, onde estudantes de todo o planeta realizavam cursos de alta especialização. Ele, juntamente com o SETI e o CEPA, eram tidos como os 3 centros de estudos e pesquisas mais importantes, onde se reuniam as melhores mentes científicas do planeta. Após as conversas preliminares e a apresentação do costumeiro audiovisual, fomos visitar os laboratórios de pesquisa. Recebi uma aula de anatomia comparando o corpo humano arretiano com o terrestre. Havia várias diferenças entre eles e lamentei não conhecer o assunto para poder melhor interpretá-las. O estômago, intestinos, fígado e rins eram menores no organismo arretiano e também havia diferenças com relação à estrutura dos pulmões, composição da saliva, do suco gástrico e de outros líquidos. Outra se referia ao peso dos 2 corpos, de mesma estatura e porte. O arretiano tinha uma estrutura atômica mais leve, representando cerca de 80% do nosso, o que modificava minhas previsões a respeito do peso dos amigos da Sol 4. As diferenças entre os 2 cérebros foram difíceis de serem compreendidas e mais ainda de serem transmitidas. Para facilitar a tarefa, vamos comparar 2 microcomputadores que estavam ativos em 1999 para simular as diferenças, apesar de que, atualmente, são equipamentos jurássicos e só encontrados em museus de informática, o mesmo acontecendo com seus sistemas operacionais. A velocidade de processamento e a capacidade de memória do nosso cérebro equivalem à de um computador com processador 386 e 4 megas de memória. O arretiano equivale a um Pentium 300 com 128 megas. Além disso, o espírito, ou, entre aspas, software que opera no cérebro arretiano, por ser mais evoluído, utiliza o ambiente Windows, enquanto o nosso opera em DOS puro. Na realidade, os 2 cérebros eram equivalentes e a maior diferença estava no espírito que explorava melhor os recursos ainda latentes no nosso. Aplicando o exemplo ao meu caso, parecia que meu espírito, equivalente a um sistema operacional DOS, estivesse utilizando um Pentium 200 de 64 megas. Eu aprendia rápido, tinha maior capacidade de entendimento, de memorização, de análise e de classificação. Porém, não utilizava todos os recursos daquele cérebro. Se isso fosse possível, demoraria meses ou anos para meu espírito se adaptar e explorar todo o potencial que tinha à disposição, especialmente as capacidades telepáticas, lembranças de vidas passadas e outras coisas sutis. Também mataram minha curiosidade quanto à produção dos corpos como aquele que estava utilizando. Mostraram alguns deles e explicaram sua finalidade. Eram clonados a partir do DNA do usuário em cilindros de diversos tamanhos, conforme o porte que deveriam atingir. A maioria era destinada a jovens e, em alguns meses, podiam obter um corpo com o mesmo potencial daqueles gerados no ventre materno. Os clones não eram produzidos para serem androides. Eram destinados a pessoas que sofreram acidentes graves e precisavam permanecer na matéria para concluir a missão planejada para suas vidas. Como tinham o mesmo limite de vida do original, permitiam a conclusão do trabalho, livrando o usuário de sofrimentos, dificuldades ou impedimentos provocados por paralisias ou órgãos danificados. Na volta, Salino disse que após o jantar iriam visitar seus pais com Tentra e Vércia, como faziam habitualmente.
Voltando às suas brincadeiras, falou que, a menos que quiséssemos acompanhá-los, poderíamos ficar livres deles por umas 3 horas. Cindy retrucou dizendo que, já que ele queria se livrar de nós, iria me levar a algum lugar do planeta que eu desejasse conhecer. Chegando em casa, fomos para a piscina e, como sempre, nos divertimos e conversamos bastante com os vizinhos. Vários eram os convites para visitas em suas casas e Tentra sempre me desculpava alegando a extensa programação a ser cumprida. O interessante era que eles a associavam com um trabalho, entre aspas, estressante, duro e cansativo. Após o jantar, meus amigos utilizaram a cabine de teletransporte e nós saímos no Canarinho sem destino certo. Cindy perguntou onde eu gostaria de ir e falei que queria acompanhar o pôr do sol na região do Equador. Ela gostou da ideia e logo estávamos no local. A velocidade foi regulada para compensar a rotação do planeta e pudemos contemplar um magnífico espetáculo sobre 2 oceanos, diversas ilhas e um continente. Aproveitamos para conversar sobre as visitas do dia, especialmente ao CGU, e ela se esforçou para esclarecer várias dúvidas. Retornamos à Agartha em baixa velocidade para observar a paisagem noturna de balneários, cidades, florestas e outros atrativos. Já em casa, conversamos um pouco com nossos amigos e logo fomos dormir.